Olá, pessoal, boa tarde. É com alegria que nós damos seguimento às lives para esperançar, para sair dessa maré. Hoje nós temos a honra de receber aqui na nossa live da Universidade Federal do Paraná, setor litoral, o companheiro Jonas Souza, que é acampado e coordenador do acampamento José Lutzenberg, em Antonina. É uma alegria para nós estarmos dialogando sobre a temática alimentação agroecológica. Nós trouxemos de início uma pergunta geradora para o nosso debate de hoje. De onde vem o nosso alimento, né? Quem produz o nosso alimento? Como que o nosso alimento é produzido? E nesse momento tão complexo e ao mesmo tempo caótico da pandemia, é muito importante a gente olhar para as nossas necessidades básicas, reais, e a alimentação, para nós, principalmente a alimentação agroecológica, produzida pela agricultura familiar camponesa, é muito importante. Então, de antemão, a gente agradece muito a participação do companheiro Jonas, que está aqui conosco. Eu gostaria de agradecer imensamente, em nome do nosso curso de Tecnologia em Agroecologia e da direção da UFPR, setor litoral, a sua participação, Jonas. Obrigado, Paulo, pelo convite. E a gente também está nesse processo, né, da construção era um projeto de agroecologia aqui no litoral, né? Já vemos aí trabalhando há torno de 18 anos com esse modelo de produção. E aí a gente percebe que depois desse tempo, né, nesses períodos que passa por dificuldade, então, quanto é importante esses modelos de produção. Certo, Jonas. Por gentileza, Jonas, seria possível você trazer para nós, enquanto os nossos convidados vão entrando aqui na nossa live, trazer um pouquinho da perspectiva da constituição do acampamento, né, e principalmente do modelo agroflorestal que vocês instituíram logo no início que vocês chegaram, e falar um pouquinho desse histórico, né, das áreas degradadas que vocês encontraram, as pastagens, né, um pouco dessa transformação que vocês fizeram, né, ao longo desses últimos 15 anos. Então, no litoral, o litoral ele não teve um projeto construído, né, de desenvolvimento próprio para o litoral nesse sistema de Mata Atlântica que a gente vive. Então, a gente vivemos sempre num período de ciclo aqui na questão do litoral, né? Tivemos ciclos, inicialmente, da questão da exploração da erva mate, depois a exploração da questão da madeira, teve um ciclo da exploração da palmeira jussara, e aí veio e esses ciclos, eles não tinha um intuito desse desenvolvimento aqui no litoral, de garantir a permanência dessas comunidades tradicionais que vivem aqui. E aí se acirra essa questão desse conflito aqui no litoral com a introdução da pecuária de búfalo, quando introduz a questão do búfalo na região, e depois começa a gerar muito, com essa forma de expansão, gera muito conflito, porque é um animal extremamente rústico, né, para o ambiente que a gente vivia, e as comunidades aqui de não ter essa forma de cercar lote, cercar suas propriedades, ou vivia de forma mais comunitária, né, criou as condições dessas populações acabarem abandonando os seus espaços, suas comunidades. E aí isso gera mais conflito ainda, como vem as ONGs com a discussão de conservação, né, implementação de projeto de crédito de carbono, e aí que cria umas condições muito adversas para essas populações se manterem nessa localidade. A nossa comunidade aqui, que é a comunidade de Rio Pequeno, ela vinha sofrendo com essa situação,
E aí começa a se organizar em torno das famílias local aqui, e se cria um primeiro acampamento, e esse acampamento passa a ser um acampamento do movimento dos trabalhadores sem terra, e aí a gente começa a fazer uma disputa de território, de fato, garantir o nosso território aqui, enquanto comunidade tradicional, né, por meio da luta pela terra. E aí, nesse período, o movimento também se discutia muito a questão da matriz tecnológica para introduzir na questão do campo, que não era possível a gente ainda manter esse modo de produção no sistema convencional, nesse sistema de monocultura, né, das mini monocultura, e sim uma forma de desenvolver um processo agroecológico de transição, né, para a agroecologia na produção de alimentos saudáveis que garantisse a questão das famílias nas suas comunidades e tendo essa autonomia na parte da produção. Então, o acampamento do José Lutzenberg, ele é constituído de uma forma de construir a agroecologia e também a questão de trabalhar a questão da cooperação e a questão do uso comum da terra. E aí, com isso, a gente consegue também produzir alimentos de qualidade, saudável, e ainda melhorar o ambiente que a gente estava inserido. Ou seja, nossa área, com essa forma de trabalho, a gente conseguiu construir, né, até a melhoria do bioma. Ou seja, a área que a gente atua hoje, ela melhorou a questão da cobertura florestal, né, melhorou a questão da qualidade da água, e isso melhorou, num contexto, a questão da conservação ambiental aqui na região. Legal, Jonas. É muito bacana a gente conhecer um pouco desse maravilhoso trabalho que o MST tem feito a nível de Brasil, né? A construção de assentamentos agroecológicos. A gente teve a oportunidade de conhecer e de participar da construção dos assentamentos agroecológicos no extremo sul da Bahia. E lá no extremo sul da Bahia, nós vivenciamos algo muito parecido com o que vocês vivenciaram aí no litoral, né? As famílias, elas passaram por um processo de acampamento e de transição para o assentamento, infelizmente, recebendo terras que estavam totalmente degradadas. Então, a reforma agrária no nosso país, ela deixa muito a desejar, né? Então, além da tarefa de nós garantirmos que as camponesas e os camponeses têm acesso à terra, a gente também pega essa terra e a gente tem a tarefa de recuperar essa terra, né? Então, assim, né, dentro dessa caminhada de vocês aí, é notório, a partir do momento que a gente conheceu o acampamento José Lutzenberg, a gente fica muito feliz com a experiência e com o passo a passo que vocês desenvolveram, né? Sair de uma pastagem degradada e chegar em sistemas produtivos exuberantes, que imitam até mesmo uma floresta, isso para nós é muito simbólico, isso para nós é muito significativo, né? Então, nós, enquanto sociedade, enquanto universidade, a gente acredita que o trabalho que vocês estão desenvolvendo para nós e para as futuras gerações é de uma imensidão, né? É de um significado enorme, talvez até imensurável. Então, Jonas, eu agradeço o trabalho que você, que as demais companheiras, que os companheiros, né, estão desenvolvendo aí dentro do acampamento. Nós temos alguns participantes, né, já na nossa live. Eu gostaria, né, de deixar aqui, obviamente, vocês à vontade para trazerem perguntas, né, trazerem considerações aqui para o companheiro Jonas, mas algo que talvez seja importantíssimo, Jonas, é falar para nós quais são, né, os alimentos que vocês estão produzindo e, de fato, destacar
que hoje, né, atualmente, o MST tem trabalhado com a proposta, com a matriz tecnológica agroecológica. Então, assim, pensar que vocês, desde o início, não utilizam nada de veneno, que são os agrotóxicos, e nada de fertilizante químico, muitos podem até imaginar, será que é possível, né? Como que o movimento conseguiu fazer isso? Como que as agricultoras e agricultores fazem? Então, se você puder falar um pouquinho para nós dessa produção do alimento sem agrotóxicos, seria interessante. Olha, acho que não, é possível, né? Acho que o aprendizado nosso das famílias aqui é resgatar esse conhecimento tradicional que era dos nossos ancestrais, né? Nós estamos inseridos num ambiente, né, que quando a gente fala em floresta de Mata Atlântica, né, ambiente conservado, aqui as populações originárias já viviam há muitos anos atrás, né? E essas populações viviam aqui. Então, as relações do homem com a natureza, ela foi se perdendo a partir da Revolução Verde, que se introduz no Brasil, nos anos 60 para cá, e aí introduz a questão do agrotóxico, do adubo químico, né, vendendo a ideia de que você consegue só produzir, aumentar a produtividade usando esses pacotes tecnológicos das empresas privadas aí. Bom, para nós, quando a gente fez a ocupação do imóvel, o imóvel era a criação de pecuária. E, lógico, pelas dificuldades que as famílias tinham, né, de vir para um acampamento despossuída de estruturas para trabalhar na questão da terra, e a terra muito degradada do ponto de vista que você coloca um animal muito pesado, que é a questão do búfalo, um animal que pesa de 600 a 800 quilos, em cima de uma área que é frágil, com uso de trator para fazer a intervenção mecânica no solo, com aragem, e aí coloca esses animais, teve um rebaixamento do solo, e aí teve um encharcamento desse solo. Ou seja, então, nos primeiros anos, a gente teve muita dificuldade de fazer produção até mesmo de subsistência, ou seja, nós tínhamos dificuldade de produzir o próprio alimento, né, para a subsistência nossa. Mas a gente, com conhecimentos, né, buscando esse conhecimento técnico da agroecologia, começamos iniciando essas áreas, pequenas áreas, com uma intervenção, né, para garantir pelo menos a questão da alimentação. Tivemos nos primeiros anos assim muita dificuldade mesmo assim de produzir, tanto que a primeira área que a gente conseguiu fazer para produzir feijão, plantamos 5 quilos de semente de feijão e acabamos colhendo 1 quilo de feijão, ou seja, o que nós colocamos na terra acabamos perdendo, ou seja, porque de tal maneira estava compactada essa questão de solo. E aí, com o processo nosso de trabalhar a questão do solo, a gente começou a ter os primeiros benefícios, né, que é a retirada de alimentos para a subsistência. Então, era um solo que era totalmente degradado, com búfalo em cima, a questão de braquiária, um capim também introduzido aqui, uma espécie muito agressiva ao ambiente, porque é uma espécie que se dá muito bem na questão de umidade e calor. E aí criou uma outra dificuldade, não é só a questão do búfalo, mas o próprio capim, né, que invadia a questão de lago, ribeirão, rio, e fazia a questão do encharcamento do solo. Então, esse processo nosso, ele foi um processo muito tempo, assim, para a gente ter uma iniciativa, né, de a gente ter um ganho, né, na parte produtiva. Então, se levou em torno de 16, 17 anos, né, para a gente começar a estar no ponto que a gente está hoje com essa produção de alimento. O sistema agroflorestal, ele produz tanto as espécies exóticas que a gente coloca, vamos por alface, que não é do bioma Mata Atlântica, mas a gente pode introduzir espécies nativas, como a questão do ingá, para recuperação de solo, né, trabalho com zonas de raiz, né, incorporação de biomassa. Então, hoje, nós temos uma infinidade de produtos que a gente produz na questão da alimentação.
Então, a gente produz desde da parte da oleoricultura, a questão de tubérculos, a questão de raízes, a questão das frutíferas, né, que é a questão da banana, da jaca, da condensa, da graviola, da questão dos cítricos, cambucá, manacubio, ou seja, uma infinidade de produtos que a gente consegue produzir aqui nessa área. E essa área, ela produz uma questão da produção de alimentos para as famílias, e o excedente dessa produção a gente consegue fazer a parte de comercialização, né? Principalmente a parte de comercialização, a gente trabalha com a questão dos programas que atendem a questão das escolas, tanto do estado quanto as escolas do município. Legal, Jonas. Eu acho que, assim, as pessoas que estão aqui nos vendo ou que depois terão acesso a essa live podem estar perguntando, né? Poxa, atualmente a gente sabe que boa parte, ou talvez quase a totalidade dos alimentos que se encontram nas redes de supermercados são alimentos oriundos da agricultura familiar industrial, né? Então, nós sabemos que a agricultura familiar camponesa, ela contribui aí com cerca de 70% da produção de alimentos para o nosso povo, mas, ao mesmo tempo, são alimentos que nos envenenam. Então, para nós, enquanto sociedade, enquanto consumidores, é muito contraditório a gente estar levando alimento para a nossa mesa, que a gente supõe que estamos levando saúde, né? Estamos levando nutrição para a nossa família, e o que a gente vê que as pesquisas apontam é que esses alimentos são envenenados, que a taxa de agrotóxicos presentes não só na casca, mas internamente circulando nesse alimento, é elevadíssima. Então, Jonas, eu acho que, assim, as pessoas devem estar se perguntando, né? Como que elas fazem para ter acesso a esses alimentos que vocês produzem aí no acampamento José Lutzenberg? Um alimento isento de agrotóxico, um alimento que traz consigo essa perspectiva de conservação da natureza, né? Porque vocês aí no sistema de produção, além de não utilizarem veneno, vocês privilegiam um sistema agroflorestal diverso, ou seja, que imita uma floresta, então automaticamente vocês estão conservando as aves, estão conservando as abelhas, estão conservando, né, os micro-organismos importantes para a nossa saúde. Então, Jonas, se você puder trazer um pouquinho para nós essa perspectiva, né, de como que as pessoas podem ter acesso a esse alimento de vocês, seria bem interessante. Então, professor Paulo, acho que assim, para nós, assim, a recompensa, né, de tudo isso é quando você vai numa área de produção, você encontra espécies de animais, né, nativo, ou você vê eles, ou vê pegada deles. Essa semana eu tive nas minhas áreas, encontrei o rastro de cervo, né? Então nós tinha lá, ele acabou andando lá no nosso espaço, ou seja, então tá um ambiente propício para ele. Esses 2 últimos anos, nós tivemos uma quantidade de papagaio, assim, muito mesmo, assim, em torno de bando de 200 papagaios, que visitam nossas agroflorestas e se alimentam, né? A questão de paca, cutia, né? A gente já tem a proximidade da anta, né, da onça, já bem próximo das nossas áreas, ou seja, então o ambiente que a gente está trabalhando, ele está, ou seja, não é só o produtor, né, o agricultor, aqui o agrofloresteiro, que está tendo uma vida, uma qualidade de vida, mas o ambiente ele dá as condições para que esses animais que são desse bioma, ele também tem um espaço e tem alimento, né? Então, se eles estão vindo para o nosso espaço, é porque tem uma abundância de alimento. Na que se diz a questão da alimentação, hoje, a gente tem uma variedade de alimentos que a gente consegue fazer essa parte de comercialização, né? Como eu tinha dito antes, a grande maior parte da alimentação ela vai para alimentação escolar, ou seja, então os alunos hoje das escolas públicas, aonde que a gente fornece alimentos, né? Eles se alimentam com alimentos agroecológicos, ou seja, às vezes os pais eles não conseguem se alimentar com esses alimentos, ou seja, eles não conseguem colocar esse alimento nas suas casas para os seus filhos, mas na escola eles estão se alimentando com esse produto saudável.
Então, hoje a gente tem uma busca, né, de a gente organizar também essa venda direta à questão do consumidor, que é intermédio à questão de feira e a questão de sacola. Na questão das sacolas, a gente está querendo já, para a próxima semana, a gente já iniciar essa distribuição das sacolas, né? E quem organiza isso é a Associação Filhos da Terra, ela que faz essa parte de comercialização dessa nossa produção. Então, para as pessoas que querem consumir o nosso produto, eles vão ter acesso a partir da semana que vem. A gente vai estar com uma parte do WhatsApp, né, venda por WhatsApp, né, para que as pessoas consigam acessar essa questão da alimentação. E aí, quando se coloca a questão da alimentação, esse é um dado preocupante mesmo. Às vezes as pessoas, elas falam assim, eu tenho uma determinada enfermidade, mas se eu consumir essa alimentação, ele vai combater essa determinada enfermidade. Mas se você vai no mercado e compra a questão convencional, ela até mesmo piora. Se você for ver assim, o nível que é usado de agrotóxico e agroquímico nessa produção, ela é assim uma coisa quase criminosa, ou seja, eu acho que é uma coisa criminosa. A gente vê alguns produtores aqui por volta que eles utilizam de forma convencional uma produção com agrotóxico, ou seja, eles não recebem uma receita da Emater para usar a questão do agroquímico ou do veneno, né? Eles colocam da maneira que eles acham que tem que colocar, ou seja, se é para colocar uma dose de 5 ml, eles colocam 10 ml para garantir, ou seja, esse produto é extremamente contagioso e coloca em risco a questão da saúde das pessoas que o utilizam. E a outra questão da própria saúde dessas pessoas que estão produzindo. Nós temos um nível alto, né, de agricultores hoje que eles têm contaminação de agrotóxico, ou seja, eles têm dificuldade, às vezes, com a saúde por causa do uso contínuo desses produtos que acaba tanto causando mal para eles como causando mal para quem consome esses alimentos vindo dessa forma de produção. Realmente, Jonas, é lamentável nós termos o título de maior consumidor de agrotóxicos do mundo, né? Nós temos alguns estudiosos, pesquisadores que lançaram recentemente um mapa sobre o consumo de agrotóxicos no Brasil, e é alarmante, né, a quantidade de agrotóxico que nós utilizamos e, além disso, a quantidade de agrotóxico presente na nossa água. Então, como se não bastasse, além dessa perspectiva que você traz para nós do envenenamento, né, tanto do alimento que nós comemos, que nós ingerimos, as nossas águas e até mesmo os animais estão sendo contaminados, estão sendo mortos por esse mercado, né? Por esse mercado genocida de agrotóxicos. Então, para nós termos o MST, especificamente vocês aqui no litoral do Paraná, representando o movimento que produzem alimentos agroecológicos, é uma satisfação. E nós, enquanto universidade, né, temos o compromisso de estarmos junto com vocês, né, enfrentando os desafios técnicos do cotidiano. A gente sabe que para vocês chegarem nesse nível elevado de transição agroecológica, né, de um sistema mais coeso, de um sistema onde vocês já ultrapassaram a perspectiva de alto consumo, mas agora já estão fornecendo alimentos para as escolas, estão fornecendo alimentos para a comunidade local. Isso para nós é um trabalho que a gente reconhece enormemente, né? Nesse sentido, Jonas, eu tenho aqui uma pergunta da companheira Bruna Benite Campos Demarque. Agradeço aí a sua participação, Bruna. Eu gostaria, né, Jonas, que assim, você manifestou para nós que a partir da semana que vem já vocês, enquanto a Associação Filhos da Terra, né, o eixo que faz a parte da comercialização aí de vocês do acampamento, vão estar disponibilizando para nós os alimentos no litoral. Provavelmente o nosso companheiro aqui, o William, que está nos ajudando nessa live, ele está colocando aí para vocês, né, terem acesso ao telefone da associação. Então, moradores de Matinhos, moradores de
de Paranaguá e de todos os demais municípios do litoral do Paraná, por favor, né, fiquem à vontade para entrar em contato com o Jonas e com os demais companheiros do setor de comercialização. Eu acho que é muito importante a gente se engajar nesse processo. Jonas, você pode falar um pouco para nós, né, garantindo um pouco assim a resposta à Bruna, como que essas cestas agroecológicas são organizadas, como que as pessoas, né, fazem o pedido, o que é possível vocês estarem ofertando para elas? Então, essa parte da questão da produção, nós temos um grupo de comercialização que eles estão organizando a forma, né, da questão da venda desse produto. Mas esse produto ele vai ser lançado, né, num dia da semana, né, com uma lista de produtos, ou tem duas possibilidades, ou uma lista de produtos, onde as pessoas fazem o pedido daquilo que querem, ou uma cesta fechada, uma cesta tipo solteiro, uma cesta de casal, uma cesta de família. Então, isso está sendo elaborado ainda, já está quase que certo, né, que a questão de cesta, e dentro dessa cesta talvez tenha uma acréscimo da pessoa pedir alguns outros itens, né. Então, ela está sendo organizada, e aí a gente tem esse número de telefone, que é da Associação Filhos da Terra, é onde que vai ser feito a questão das vendas. Então, as pessoas entram nesse número, já tem um grupo de WhatsApp, que já está conversando, dialogando com as famílias, com as pessoas que têm interesse. E a produção desses alimentos, a gente tem uma forma organizativa interna aqui dentro, que as famílias oferecem aquilo que tem de produção, né? Então, se as famílias têm banana, ou seja, se todas as famílias têm banana, a gente faz a divisão por igualitário e cada família entrega aquela quantidade X, ou seja, como nós trabalhamos com a parte da cooperação, ou essa parte de você trabalhar com todas as famílias, então a gente tem uma distribuição igualitária para cada família aqui da comunidade José Lutzenberg. E aí, lógico, tem alguma outra família que tem algum item, né, que às vezes as outras famílias não produzem, e ela mesma também faz essa parte da oferta. Esse todo produto vai para um espaço, é higienizado, é organizado, e aí vai sair uma Kombi ou um carro que sai para fazer essas entregas, né? Então, assim, vai ter desde uma cana, que é uma coisa simples, às vezes vai estar lá na lista de produto, como uma laranja, um limão, né? Ou seja, até um arroz que pode vir de outros assentamentos de reforma agrária, feijão, milho, canjica. Então, nós vamos ter assim uma variedade de produtos, né? Para que também essa forma de compra ela beneficie a questão do camponês que está lá no campo. Porque o que acontece hoje com a questão das pessoas que produzem e aí as pessoas que consomem no mercado? Geralmente não é o agricultor lá que faz o preço, ou seja, quem faz o preço é o atravessador que chega lá no agricultor e compra dele. Ou seja, às vezes fica inviável até mesmo o agricultor, o camponês do campo se viabilizar no campo, porque ele sempre é explorado por essas indústrias, por esses atravessadores, né? Então, dessa forma que a gente está fazendo também tirar essa parte de atravessadores do caminho, né? E aí o agricultor tem um ganho justo pelo trabalho da sua produção e também lá o consumidor ele possa também adquirir aquele produto também pelo um preço justo, né? Ou seja, a gente elimina esses atravessadores, né, que liga a questão do agricultor com a questão do consumidor, ou seja, por isso vai ser uma venda direta, ou seja, uma venda direta do agricultor para o consumidor. Legal, Jonas, obrigado aí por trazer para nós essa resposta. Talvez, Jonas, fosse interessante nós ouvirmos você um pouco em relação ao estado do Paraná. Eu acho que, assim, muitos que estão nos ouvindo devem estar preocupados, ou pelo menos indagando, né, pensando em como que eles podem adquirir alimentos agroecológicos para garantir saúde para a família deles e garantir também saúde ambiental, né, porque a partir do momento que nós consumimos
os alimentos que são produzidos de maneira convencional, de maneira até mesmo criminosa, né, com as elevadas taxas de agrotóxicos e fertilizantes químicos, a gente está contribuindo com a contaminação do nosso meio ambiente, com a contaminação das águas, com o acúmulo de metal pesado nos nossos peixes. Então, é um ciclo vicioso. A partir do momento que os consumidores eles têm uma postura política com o ato da alimentação, nós conseguimos, né, garantir com que vocês que estão no campo, estão produzindo os nossos alimentos, tenham escoamento da produção. Então, assim, Jonas, se você puder falar para nós como que o MST se organiza a nível de Estado do Paraná e a nível de Brasil, quais são as feiras que o MST tem, né? Quais são as estratégias de comercialização que o movimento tem efetuado, principalmente nesse momento de pandemia. E, além disso, trazer a perspectiva da solidariedade do movimento dos trabalhadores rurais sem terra nesse momento de pandemia, que tem feito muitas doações de alimentos para as periferias do nosso Brasil afora. Nessa questão do movimento a nível do Estado do Paraná, o movimento ele tem um setor de produção e tem um setor de comercialização. Hoje, as cooperativas do Movimento Sem Terra, elas produzem assim, vários tipos de itens, desde a questão do laticínio, a questão de grão, de cereais, né, a questão de hortaliças e a questão de alguns processados. Hoje, aqui em Curitiba, nós estamos construindo uma central de abastecimento, ou seja, nós estamos tendo um barracão ali no Xaxim, que está vindo produtos de reforma agrária de várias partes do Paraná e do Brasil, ou seja, tem até o arroz lá, orgânico lá do Rio Grande do Sul, né? Então vem esse barracão, ele vai ser como se fosse uma central de distribuição. E aí essa central de distribuição ela é organizada pela CCA, ou seja, uma cooperativa de comercialização que reúne várias outras cooperativas ou seja, é uma cooperativa guarda-chuva, que a gente chama, né? E aí a gente também tem essa relação com essa cooperativa, né? Então a gente pode mandar o produto nosso que tem aqui para lá, para eles formar outros grupos de consumidor, como a gente pode trazer esses produtos deles para cá, para também fazer na distribuição das nossas cestas, nas nossas sacolas de produto agroecológico. Ou seja, então, o produto agroecológico, a gente vai conseguir encontrar ele quase em todo o estado do Paraná, né? Inclusive, não é só a questão do Movimento Sem Terra que organiza essa sacola, né? Tem outras cooperativas, né, que também organiza essa parte da produção agroecológica. O que eu acho que o consumidor ele tem que também ter um pouco de consciência nesse ponto de vista, de buscar essas outras formas que garantam, né, que esse produto agroecológico ele seja divulgado e ele seja ampliado. A gente sabe que tem uma dificuldade ainda, nós não temos nenhum programa de Estado que fomenta a questão da agroecologia. Toda essa iniciativa da agroecologia é uma iniciativa dos grupos organizados, dos movimentos organizados e das cooperativas organizadas. Então, esses itens de produto agroecológico, ele vai dar em acesso para fazer uma grande parte, porque ainda nós não conseguimos fazer essa produção em escala, né? Mas é um processo que está gradativamente aumentando. Certo, Jonas. A companheira Bruna aqui também traz a pergunta, né? Se existem sites onde podem comprar esse alimento. O Jonas saiu um pouquinho aqui da tela, provavelmente é algum problema de conexão, mas eu vou tentar, até que ele retorne, falar um pouquinho para vocês dessas possibilidades de compra Brasil afora. Então, hoje, Bruna e demais que estão nos assistindo, né, que estão participando dessa live, hoje, Brasil afora, nós temos as feirinhas. Normalmente são feiras semanais que ocorrem em alguns pontos estratégicos das cidades. Antigamente, a gente tinha essa feira
essas feiras mais em cidades grandes, mas hoje, com a expansão da agroecologia e com a expansão da produção agroecológica, nós temos aí basicamente uma quantidade de cidades que oferecem, né, a oferta de produtos agroecológicos a preços baixos. Então, Jonas, na hora que você saiu um pouquinho aqui da conexão, eu estava dialogando um pouco com a Bruna, né, a respeito da possibilidade de encontrarem produtos agroecológicos do MST e de outros movimentos sociais do campo, de agricultores familiares camponeses, em diferentes feiras, né, e em diferentes também comunidades de consumidores produtores. Então, hoje, né, nós temos aí grupos de consumidores que se organizam. Se vocês entrarem na internet hoje, vão encontrar centenas de grupos agroecológicos Brasil afora que entregam na sua casa, uma cesta agroecológica com 8, com 9 variedades diferentes de alimentos. Então, assim, eu já fui consumidor, né, e sou consumidor dos alimentos agroecológicos produzidos pelo companheiro Jonas lá no acampamento, pelas demais companheiras que estão lá na produção agroecológica, e eu confesso para vocês, o sabor é diferente, né? Não existe processo de maturação forçada das frutíferas, né? Então, os frutos que vocês estarão ingerindo são frutos que tiveram um processo de amadurecimento natural. O processo, né, de formação, de desenvolvimento vegetal não teve nada de utilização de insumos químicos, de agrotóxicos e de fertilizantes sintéticos. Então, nesse sentido, é muito bacana, né? Até as últimas entregas que a Associação Filhos da Terra fez para nós, eu lembro que, assim, a doçura da banana é diferente. E os alimentos, você consome aquela alface, você consome aquelas hortaliças com uma tranquilidade muito grande. A primeira coisa que me vem à mente quando a gente está consumindo um alimento, você olha, por exemplo, às vezes você não está em casa, você está, né, num restaurante, você olha para aquele alimento e você, né, pensa, de onde veio? Será que a quantidade de agrotóxico que foi utilizada está aqui? Né? Muitos acreditam que, lavando bem, o agrotóxico sai do alimento, o que é um equívoco enorme, porque nós sabemos que nós temos diversos agrotóxicos que têm efeito sistêmico, que ficam circulando internamente nos tecidos das plantas, né? Então, Jonas, assim, né, para nós é muito importante ouvir um pouco dessa perspectiva, né, de trabalho do movimento. Eu não sei se você também gostaria de concluir ou de trazer alguns elementos nesse sentido. Eu vejo assim, a questão da alimentação com agrotóxico, ela é uma coisa que, como tu fala, né, lavar não resolve. Ou seja, se você lava um produto com agrotóxico, você contamina a água que você está usando água potável e contaminando a questão do agrotóxico, né? Mas eu vejo, assim, que também as pessoas, elas têm que buscar, né, ter um pouco de conhecimento da questão da produção agroecológica, né, cobrar isso, às vezes, no ponto que consome, às vezes, né, cobrar do mercado até mesmo, tem uma gôndola de orgânico aqui, né, de ver um espaço de feira, né, cobrar do município, inclusive cobrar até do município a questão da alimentação escolar, que priorize a produção agroecológica para as crianças, porque, assim, um grande risco é quando as crianças pequenas começam a consumir produtos já contaminados, ou seja, essas crianças, o risco de elas terem problemas de saúde aumenta muito. E quando você falar em produção agroecológica, você não está pensando só, não, estou me alimentando de produto agroecológico, que me traz mais saúde. E tem outros aspectos envolvidos, que é a questão ambiental. Assim, a gente está preocupado com a vida do planeta. Então, quando você consome um produto agroecológico, você está garantindo também que esse ambiente onde está estruturado essas forças produtivas da agroecologia, ou seja, montar essa produção organizada, ela está respeitando a questão ambiental. E a outra coisa é a questão social, né? Ou seja, quando você compra de uma feirinha, compra de uma sacola, você está fortalecendo aquela pessoa do campo a ficar na questão do campo, né? E outra coisa que você gera é a questão da economia local.
ou seja, a produção local produzida aqui, consumida aqui, ou seja, a renda também fica circulando na questão local, ou seja, é um modelo de produção, de comercialização que garanta a continuidade das pessoas nesses ambientes e que garanta também uma qualidade de vida para todo mundo, ou seja, todo mundo é beneficiado com essa produção agroecológica. Então, Paulo, eu agradeço também por esse espaço, né? Tomara que a gente tenha outros momentos de debate, né? Que a gente tenha um tempo, né? Porque nós temos um curto tempo para dialogar sobre o assunto, é um assunto que, se a gente for dialogar, vai tempos, né? Mas a gente está aqui, agradeço as pessoas que participaram do espaço, que, né, deram seu tempo para ouvir, né? O acampamento José Semberg é um acampamento aberto, quem quiser fazer uma visita e vir conhecer essas áreas de produção, conhecer as famílias que produzem, né, conhecer o espaço que está sendo recuperado, ele está aberto, as pessoas sejam bem-vindas para estar aqui com a gente, né? E aí a gente vamos continuar nessa luta aí, né, com as companheiradas. Legal, Jonas. Nós temos aqui, né, alguns participantes conosco no chat, e a companheira Elisiane trouxe, né, aqui que ela acha muito importante a questão da produção agroecológica, porque para além da saúde que consumimos com o alimento agroecológico, é o fato de estarmos apoiando uma concepção de mundo, né, baseado no cooperativismo, na solidariedade, lutando pela reforma agrária. E aí, né, com essa fala que você fez aí anteriormente, Jonas, para nós fica muito nítido a preocupação das camponesas e dos camponeses que estão aqui no litoral do Paraná produzindo alimentos para nós, com essas relações, né, com essas relações sociais, com esse cuidado. Então, esse comprometimento de vocês, para nós, é importantíssimo. E quando você apresentou para nós, logo no início, das dificuldades que vocês tiveram com a produção agroecológica, até vocês recuperarem o solo, até mesmo depois das dificuldades de lidar com o encharcamento, né, do local, e a compactação que os búfalos fizeram ao longo das décadas que eles estiveram aí nas áreas, ficou nítido para nós que, ou talvez não tenha ficado nítido, e por isso seja importante a gente enfatizar, que nós já superamos o paradigma que não era possível produzir sem veneno. Então, para as pessoas que estão nos assistindo agora, é muito importante a gente entender que, tecnicamente, do ponto de vista técnico produtivo agroecológico, nós já superamos, o acampamento já superou, e hoje uma tecnologia social fantástica que o acampamento utiliza se chama agrofloresta. Então, os sistemas agroflorestais, né, Jonas? Talvez quem não conhece, está aí a oportunidade, né, de entrar em contato com as companheiras e os companheiros do acampamento para conhecer. Eu não sei como que o acampamento está se organizando, mas em outros momentos nós, enquanto universidade ou enquanto grupos de extensão do litoral do Paraná, já fizemos visitas, né, fantásticas ao acampamento, onde nós tivemos a oportunidade de ter um almoço agroecológico, de ter um café camponês agroecológico a um preço super acessível. Então, né, fica aí a dica também para quem está nos assistindo, para contactar o Jonas, a Sara, a dona Célia, enfim, os demais companheiros, né, que estão lá no acampamento, para ter essa experiência, né, além de estar num local maravilhoso, bonito, em conexão com a natureza, para experimentar esses sabores, né, muito valiosos que vocês estão produzindo para nós aí. Jonas, a gente ainda tem uns 14 minutinhos aqui, antes do encerramento. Eu gostaria de ler aqui, né, algumas contribuições também, e depois passo a palavra para você, o professor Diomar, do curso de Tecnologia em Agroecologia da UFR Litoral. Ele manifestou que as cestas agroecológicas que estamos adquirindo atualmente do MST e de agricultores do litoral têm sido comprados numa ação solidária àquelas famílias, né? Então, os consumidores estão comprando esses alimentos e estão doando, né, por meio de um projeto da UFR Litoral,
estão doando cestas para as famílias carentes. Então, é uma oportunidade também das pessoas que estão nos assistindo. A pandemia, nós estamos num processo crescente, né, do ponto de vista de contágio, e a gente sabe que tem muitas famílias que não receberam auxílio emergencial, tem muitas famílias que estão passando dificuldades para colocar o alimento na mesa. Então, se alguém tiver esse interesse de comprar os alimentos agroecológicos para sua família e também de fazer uma doação, fica aí a dica, né? Nós temos aí vários canais de comercialização possíveis e o acampamento seria uma dessas possibilidades. Jonas, um outro paradigma que existia é com relação ao valor do alimento agroecológico, né? Nós sabemos que no início, há cerca de 30 anos, 20 anos atrás, quando se começou a se falar em alimentos orgânicos, nem não se falava em alimentos agroecológicos, se falava assim, em alimentos orgânicos, os alimentos tinham um preço relativamente mais elevados nas prateleiras dos supermercados, não se tinha o hábito de encontrar alimentos nas feiras. Então, hoje, para nós, né, se você puder falar um pouquinho também, parece que nós já superamos isso. Hoje, o valor do alimento agroecológico, comprado diretamente de vocês, tem um preço muito acessível. Se você puder trazer um pouquinho dessa perspectiva para nós, eu agradeço. Então, a questão da produção orgânica, ela levou um período que um grupo produzia esse alimento, não era para atender o trabalhador, era para atender um grupo de pessoas que poderia pagar mais caro para a produção agroecológica. O que o movimento vem construindo, que nós temos que ter uma matriz tecnológica de produção agroecológica para atender o trabalhador, ou seja, trabalhar com aquelas pessoas que não têm uma renda tão alta, né, que possa pagar caro na questão da produção. A gente sabe ainda que nós temos limites da produção agroecológica, porque nós não temos nenhum incentivo. Como eu falo, assim, o Estado não provém nenhum incentivo para a agricultura agroecológica. E quando você quer fazer uma produção agroecológica, você tem que ter o certificado dessa produção. Então, para mim ter a minha produção certificada, eu tenho que pagar. Né? Eu tenho que pagar uma mensalidade. Ou seja, para mim produzir um alimento de qualidade, eu tenho que pagar esse produto. Pagar ou é uma certificadora auditada ou uma certificação participativa. Mas mesmo assim tem questão do custo. Então, para mim, pegar, às vezes, qualquer uma semente que eu não tenho aqui, eu tenho que trazer muito fora, de muito longe. Ou seja, um adubo orgânico, que às vezes você inicia num processo de uma área que está em processo de recuperação, você tem que trazer de muito longe. Ou seja, o custo ainda é alto. Lógico, a forma que a gente vem trabalhando, a gente começa a reduzir o preço, quando a gente trabalha com o sistema florestal, a gente começa já a usar toda a parte do ciclo, né, interno já da área, a gente consegue fazer a nossa produção de matéria orgânica, das caudas, né, essa diversidade de produto, ela contribui para que não tenha doença. A gente consegue a questão de abaixar. Mas para mim transportar esse produto, eu não posso transportar num caminhão que eu tenho que fretar, que leva outras coisas. Ou seja, então a gente tem que criar toda uma estrutura para garantir que esse produto agroecológico ele não tenha contaminação. Que, de fato, se a gente produz um produto agroecológico e coloca no caminhão caçamba e sai daqui para Matinhos sem lonar ou pegando vento, vai pegar adubo, vai pegar poeira, vai pegar coisa e veneno e passa a questão de contaminar. Então, às vezes, ainda, a gente não tem o custo hoje da produção agroecológica, ele já é bem mais baixo, bem baixo, das condições das pessoas mais simples adquirir esse produto, mas a gente busca ainda que esse produto ele seja mais barato que aquele produto que está na gôndola do mercado, né? Mas ainda a gente não consegue fazer isso, porque a gente precisa de construir toda uma estrutura para que a gente consiga baixar ainda mais essa produção agroecológica. Mas hoje é possível que qualquer uma pessoa consiga receber ou consiga adquirir esses produtos agroecológicos sem um preço, vamos supor, exagerado ou um preço caro. Eu considero, pelo resultado, eu mesmo agora passo a consumir o arroz agroecológico, porque é muito mais no final ele sai muito mais barato você comprar um produto contaminado. Você comprar uma banana,
sai muito mais barato você consumir uma banana contaminada, porque às vezes eu estou consumindo um alimento que me faz bem para a minha saúde, né? Não um alimento que vai causar alguma enfermidade. Então, eu vejo hoje que o custo da produção agroecológica é um custo baixo, né? Ele é um custo viável para os trabalhadores adquirirem esse produto. Legal, Jonas, muito, muito bacana poder ouvir, né, você e os demais aqui que estão conosco na live, conhecer um pouquinho dessa experiência e saber dessa importância de se procurar localmente a compra desses alimentos, né? Esses dias a gente estava num outro diálogo junto aos nossos colegas do curso de agroecologia, no Tecendo Agroecologia, que é um espaço que faço aqui também o convite a quem está nos assistindo que participem toda terça-feira às 9 horas, nós estamos tendo o Tecendo Agroecologia, é um espaço de debate, um espaço de articulação litorânea, né, do litoral do Paraná, para a gente pensar a transição agroecológica, pensar no consumo agroecológico e pensar na transição, pensar nas colônias, né, naqueles agricultores e agricultoras que ainda estão produzindo de maneira convencional, como que a gente insere eles nesse processo. Então, fica aqui o nosso convite, mas o que eu queria dizer para você, Jonas, com relação a esse diálogo nosso que a gente tem feito, me parece que assim, as políticas públicas, né, como você já citou o PNAE, o PAA e outras políticas públicas para a agricultura familiar camponesa, nos últimos anos tiveram, né, diversos cortes e até mesmo algumas foram, né, destruídas. Então, assim, se você lembrar de alguma política pública e quiser socializar aqui a importância delas, tal como, por exemplo, o Pronera, né, a educação para os assentados e assentadas da reforma agrária, até mesmo as políticas, o Pronaf, enfim, né, eu não sei o que você pode trazer para nós, porque hoje nós sabemos, como nós falamos inicialmente, a terra nua e crua e ainda degradada é uma situação, né? Vocês, enquanto MST, que trabalham com a reforma agrária popular, que pensa na saúde, que pensa na cultura, que pensa na conservação da natureza, que pensa na educação, que pensa, enfim, em outras esferas, né, tem aí uma dificuldade muito grande com a ausência ou a retirada de algumas políticas públicas. Eu não sei se você gostaria de falar um pouquinho a esse respeito. Eu acho que o Brasil ele passa por um desmonte, né? E esse desmonte ele pega onde que atende a população, ou seja, o maior número das pessoas. Isso a gente percebe na questão das universidades públicas, né? Na questão do programa da aquisição da merenda escolar, né? Então, assim, eles querem mexer em algumas coisas que é o mínimo que se faz para a questão da agricultura familiar. Principalmente na questão da reforma agrária, ou seja, hoje nós não temos nenhum debate, nenhuma discussão. O Estado, ele não, ou seja, ele bem dizer, acabou com a questão do INCRA, né, que resolveria a questão dos conflitos agrários, né, a questão dos programas que fortalecia a questão da educação dentro dos assentamentos de reforma agrária, que é o Pronera, também tiraram o recurso, ou seja, as iniciativas que temos hoje as nossas iniciativas dos assentamentos, dos acampamentos, que com seus esforços próprios aí vem superando essas dificuldades, né? Por isso que é importante que a sociedade lá fora, né, que a cidade, o povo que vive na cidade, eles se atentam também para que, né, o fortalecimento da questão da reforma agrária, não só a questão da questão da terra, mas todas as estruturas de reforma agrária, que a questão da saúde, da educação, né, para garantir que a população da cidade ele consiga ter um alimento até mais barato, porque se tivesse desmonte da agricultura familiar, a gente sabe que 80% da produção de alimentos consumido pela população, ele é oriunda de pequenas e médias propriedades, ou seja, não são das grandes propriedades. Então, se a forma que está levando, nós vamos ter um empobrecimento do campo, e aí a questão do alimento vai ficar muito mais caro, né? Que a gente percebe que hoje na gôndola do mercado as coisas já estão caras, né? Já não estão a um preço de anos atrás. Então, nós temos um desgoverno hoje aí que ele, né, está destruindo a questão das comunidades camponesas, né? Está aí
ou deixando numa situação muito difícil. Certo, Jonas, gratidão mais uma vez pela contribuição. Eu acho que assim você trouxe para nós aqui ao longo dessa tarde, desse final de tarde, né, diversos elementos importantíssimos, né? A gente tem tido aqui o agradecimento de algumas pessoas que estão participando da live, né? Agradecendo pela oportunidade, pessoas que já tinham contato com essa temática e pessoas também que são mais leigas, né? Eu fiquei muito assim, é bem bacana a gente ter essa diversidade de participantes, né, nesse espaço. Então, para nós, estar com vocês enquanto companheiros e companheiras do acampamento José Lutzenberg e termos uma universidade aberta aos camponeses, às comunidades, às periferias, é o nosso papel, né? Então, assim, a Universidade Federal do Paraná, ela agradece, parabeniza o trabalho que vocês fazem e, mais uma vez, enfatizamos que o nosso papel, seja no ensino, na pesquisa ou na extensão, é estarmos articulados junto com vocês. Eu aqui, Jonas, manifesto também mais duas falas do professor Lorival, né, que ele traz que a agroecologia é uma ciência que fará a revolução na produção de alimentos, e a companheira, e a Tatiana, que disse que é matinhense e egressa da UFPR Litoral, né, que os avós dela eram caboclos, caiçaras, e quem é o chamado nativo sabe o valor do que hoje é agroecológico. Então, eu acho que tanto o Lorival quanto a Tatiana trouxeram para nós dois elementos importantíssimos da agroecologia, né? O Lorival aponta a agroecologia enquanto ciência, enquanto uma ciência capaz de revolucionar, capaz de promover um Brasil agroecológico. Então, hoje nós afirmamos, do ponto de vista técnico, político, do ponto de vista ético, que é possível produzirmos alimentos agroecológicos para todo o nosso povo brasileiro. Inclusive para mandar para fora do Brasil, porque a forma de produção agroecológica no sistema agroflorestal é muito produtivo. Vocês têm produção o ano todo, e uma produção diversificada. Então, esse sistema agroflorestal não é uma coisa inventada de agora, isso é um resgate do conhecimento tradicional, é dos indígenas, dos caiçara, dos quilombola, ou seja, nós estamos resgatando aquele conhecimento tradicional, e é o sistema florestal, porque quando você pega as comunidades tradicionais, as comunidades quilombola, indígena, caiçara, você não vê grandes áreas abertas, ou seja, o povo vive no meio da floresta, ou seja, se produz no meio da floresta. Isso não é uma coisa de agora, isso é uma coisa já de muito tempos atrás, né? Então, esse é um resgate que a gente está fazendo na questão da produção agroecológica, e aí, né, a gente, né, com os companheiros, né, um ponto positivo é a Universidade Federal do Campus do Litoral, né, eu acho que uma das coisas boas que aconteceu no litoral é ter esse campus aqui em Matinhos, e aí esse movimento agroecológico é uma coisa assim que é uma mudança, né, a mudança de comportamento do indivíduo, né, e aí a gente sente que tem esperança para o mundo, né, que a gente pode ter um mundo melhor com base na agroecologia. Bom, pessoal, acredito que vocês já estão me vendo, eu peço desculpas, acabou a energia, caiu a internet aqui, né, do meu computador. Eu acho que vou finalizar aqui no escuro com vocês, né, pelo celular. Isso daqui eu acho que na verdade, também até um momento de reflexão, né, do quanto que as tecnologias, às vezes, nos deixam à mercê, né, e pensar, assim, para nós que ainda temos acesso à tecnologia, pensar em
pensarmos no ensino remoto nesse momento tem sido um diálogo presente, né? E, enfim, a gente pensa muito naqueles, né, que não têm acesso a essa inclusão digital. Mas retomando um pouco para a gente finalizar a nossa conversa, a nossa live de hoje, eu estava falando sobre a importância de concebermos a agroecologia enquanto ciência. E, ao mesmo tempo, né, a Tatiana trouxe para nós aqui no bate-papo a dimensão da agroecologia enquanto prática. Então, a agroecologia ela é milenar. Né? O que seria de nós se não fossem os camponeses, se não fossem os quilombolas, se não fossem os povos nativos, né? Foram eles que conservaram para nós os nossos alimentos, foram eles que fizeram para nós a domesticação do que nós comemos hoje. Então, assim, a nossa gratidão, né, a todo o povo camponês, a todo o povo caiçara, a todo o povo aos povos extrativistas e aos nossos povos nativos que têm sido tão atacados ultimamente. E também, né, dizer a dimensão política da agroecologia, né? É importantíssimo a gente conceber a agroecologia enquanto uma dimensão política, do ponto de vista de luta mesmo dos povos pela autonomia, pela soberania alimentar. Então, assim, gente, nós agradecemos a participação do Jonas, agradecemos a participação de vocês, convidados, agradecemos ao FPR Litoral, a direção, professor Elisiane e professor Lorival, por essa oportunidade de estarmos falando da agroecologia para vocês, e também finalizamos convidando os interessados em cursarem conosco o curso de tecnólogo em agroecologia na UFPR Litoral do Paraná. Nós ofertamos anualmente 35 vagas, então nós temos um curso de graduação que trabalha a agroecologia no litoral do Paraná há 15 anos. Então, graças aí aos esforços dos nossos colegas e dos movimentos sociais do campo, a universidade hoje tem cursos para formar pessoas para trabalhar com agroecologia. Então, a nossa gratidão. Eu não sei se o Jonas quer fazer aí uma palavra final, né, de agradecimento ou até mesmo de fechamento. Passo a palavra para ele antes da gente encerrar. Então, mais uma vez eu agradeço, Paulo, de ter essa oportunidade de fazer de participar dessa conversa. E a gente é muito grato, né, para a companheirada aí, vocês da universidade, vocês professores aí, né, que estão comprometidos com a causa, né, dos trabalhadores, estão comprometidos com a causa da agroecologia. E é um processo de construção. Eu acho que o litoral ele está avançando muito nisso, né, muito nessas relações sociais. Hoje mesmo ontem, hoje, conversando com o mestre Aurélio, lá do Fandango, ele também busca essa forma da questão da agroecologia, né, de fortalecer a questão dos pescadores, né, fortalecer a população caiçara, a população local aqui do litoral. E com isso a gente tem que ter um projeto de desenvolvimento. Nós não podemos copiar um projeto lá dos Estados Unidos lá para implantar modelo de parque ou modelo de produção. Ou seja, nós temos que criar o nosso modelo, que é o resgate daquele conhecimento tradicional. E aí, as instituições elas têm que ser parceira nossa. O IAP, né, a questão do CNBio, ou seja, todas essas instituições que hoje estão no litoral, elas têm que pensar que a população estão aqui, né, que o modelo de desenvolvimento do litoral não é esse modelo de desenvolvimento econômico que está aí, do capitalismo, que é da exploração da natureza, da exploração do homem pelo homem, e sim um outro modelo que garanta as comunidades viver em paz e que a população lá da cidade ela seja beneficiada com essa forma de organização. Então, o que a gente tem, já tem uma experiência bem sucedida, que é a questão da agroecologia, produzindo alimento para as crianças se alimentando com produtos agroecológicos, né, com qualidade, melhorando a questão da sua saúde, e aí também as pessoas tendo acesso a essa questão da alimentação. Então, eu agradeço, né, essa oportunidade, né, um abraço para todas as pessoas aí que estão aí, né, participando, e estamos aí no processo da construção, né, nessa luta aí pela agroecologia, né,
nesse direito das comunidades tradicionais, né, garantir os espaços, os territórios das comunidades de pescador, de caiçara, de indígena, de quilombola, ou seja, dessas populações que aqui vivem e que aqui protegem esse ambiente maravilhoso que a gente tem aqui no litoral. Gratidão, Jonas, pela fala, né, pela participação. Eu acho que você traz um elemento, né, importantíssimo aí na sua fala de agradecimento, que é o desenvolvimento local a partir do protagonismo das comunidades, né? Recentemente a gente nós iniciamos um processo de diálogo acerca de um plano de transição agroecológica para o litoral, e nós temos ciência, consciência e plena certeza que a participação efetiva das comunidades locais é importante, é essencial para que esse plano, de fato, ele surta efeito, né? Que tenha efeito na vida, nas condições de vida. E então aí fica também, né, mais um convite, né, para todos e todas que estão nos assistindo participarem dessas articulações da construção do plano de transição agroecológica, que está sendo mediado por diversos sujeitos, camponeses, camponesas, professores, técnicos, num espaço que a gente tem instituído como Tecendo Agroecologia todas as terças-feiras. Bom, gente, assim, mais uma vez, né, obrigado pela participação, obrigado pelas reflexões, pelos apontamentos, e a gente se despede de vocês, né, na certeza que a partir de agora muitos de vocês que não tinham tanta familiaridade com esse tema, a partir de agora vão poder relacionar diretamente a sua e a nossa alimentação com a nossa saúde, né? Então a gente confere ou retira a saúde nossa com aquilo que a gente come, e não só com a nossa saúde, mas com a saúde também ambiental. Então é importantíssimo a gente sair daqui, né, com essa perspectiva de análise. Gente, fortíssimo abraço, agradeço aqui o Tiago, né, Mazzarolo também, que participou dessa live, né, com a interpretação aqui, com as libras, e ao companheiro William também, né, que nos assessorou aqui por trás das câmeras, nos dando os aparatos tecnológicos necessários. Forte abraço para vocês, seguimos juntos nessa luta. Gratidão. Gratidão.